Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 3. Eu acho esse exercício aqui bem legal, tá? Ele fala o seguinte: 1 litro de água, inicialmente a 100 graus Celsius, é totalmente vaporizado. Item A, em contato com o reservatório térmico a 100 graus Celsius, e item B, em contato com o reservatório térmico a 200 graus Celsius. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: são duas situações distintas. Numa situação, você pega 1 litro de água, que já está a 100 graus, e evapora ele quando ele está em contato com o reservatório térmico a 100 graus também. Na outra situação, você também evapora a mesma quantidade de água, porém, o reservatório térmico vai ter uma temperatura de 200 graus Celsius, certo? Ele falou que o calor latente de vaporização da água é 2.259 kJ por quilograma e pede para a gente calcular a variação total de entropia do universo. Gente, eu acho que eu achei uma caca aqui. Acabei de perceber um erro, tá? A minha resposta, inclusive, não bateu com a resposta do professor. Eu acho que esse erro está aqui. Eu acho que esse calor era para ser 2,259 kJ. Mas vamos fazer as contas aqui e confirmar isso direitinho, tá? Calcule a variação total da entropia do universo devida exclusivamente ao processo de vaporização nos casos A e B, e relacione os resultados com a reversibilidade ou não do processo. Bom, então vamos lá. A situação é a seguinte: a gente tem um reservatório e um sistema. No caso, o sistema é a água. Tudo bem? O reservatório ele vai ceder calor para a água e vai fazer com que essa água evapore. O reservatório? Qual é a propriedade que o reservatório tem? O reservatório ele é muito maior do que o sistema que a gente está estudando. Então, pensem no seguinte: pensem no reservatório como uma piscina e a água como um copinho de água. Tudo bem? Então, como o reservatório é muito maior que o sistema, o que acontece é que o reservatório cede calor para o sistema sem variar a sua temperatura. Essa é a propriedade que o reservatório térmico tem. Ele consegue fornecer calor para outros corpos sem variar a sua temperatura, porque ele é muito maior que os outros corpos. Tudo bem? Legal. Bom, então vamos entender o que está acontecendo. Todos os processos acontecem a temperatura constante. Quando a temperatura é constante, a variação de entropia é simplesmente o calor trocado dividido pela temperatura. Tudo bem? Porque se teria uma integral de dq sobre t, né? Como a temperatura é constante, ela sai da integral, fica 1 sobre t integral de dq, e a integral de dq é o calor, então fica q sobre t. Tudo bem? Então temos isso aqui. Eu vou resolver genericamente, aí depois eu faço o item A e B. Tá? Bom, quando eu vou calcular a variação de entropia do sistema, eu tenho que pegar o calor do sistema, que vai ser o calor latente, a massa de água vezes o calor latente de vaporização, e dividir pela temperatura do sistema. Tudo bem? Então, calor dividido por temperatura. Acontece que o calor que o sistema ganha é igual a menos o calor que o reservatório perde. Tudo bem? Porque eles estão aqui fechados. Né? Reservatório mais sistema, que compõe o meu universo, eles estão fechados. Então, o calor do reservatório é menos ml. Tudo bem? Então fica menos ml dividido pela temperatura do reservatório. Isso aqui para a gente calcular a variação de entropia do reservatório. Tudo bem? Bom, feito isso, a variação da entropia do universo vai ser a variação da entropia do sistema mais a variação da entropia do reservatório. Tudo bem? Eu ponho o ml em evidência, fica ml, 1 sobre a temperatura do sistema, menos 1 sobre a temperatura do reservatório. Essa é a expressão para a variação de entropia do universo. Isso vale tanto para o item A quanto para o item B. Tá? Agora a gente vai discutir o que acontece em cada um desses itens. Bom, vamos olhar aqui para o item A. No item A, a gente tem a seguinte expressão. Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem que a temperatura do sistema é igual à temperatura do reservatório. Tudo bem? Então, fazendo essas contas, como a temperatura do sistema é igual à temperatura do reservatório, essa fração anula essa fração. E a variação de entropia do universo é nula. Tudo bem? Já na segunda situação, na situação do item B, a temperatura do sistema é 100 graus Celsius, converte para Kelvin aqui, enquanto que a do reservatório é 200, converte para Kelvin aqui. Então, o que acontece? A gente pega a variação de entropia, a gente substitui essas temperaturas aqui, temperatura do sistema e temperatura do reservatório, e calcula a variação de entropia. E ela dá uma variação de entropia positiva para o universo. Tudo bem? Na verdade, o que está acontecendo é que a entropia do sistema está aumentando e a do reservatório está diminuindo. Só que a do sistema está aumentando mais que a do reservatório.
está aumentando mais do que a do reservatório está diminuindo. E por isso a entropia do universo, que é a soma das duas, está aumentando. Tá? E o valor que a gente encontra é 1,28 kJ por Kelvin. Tá? Eu acho que aqui a minha resposta está diferente da resposta desse exercício. Eu acho que o erro está aqui. Ó. Eu acho que isso aqui era para ter... eu não sei onde está o erro. Eu fiz as contas considerando esse valor aqui, mas eu acho que esse valor está errado, porque não faz sentido ser... Deixa eu fazer a conversão aqui rapidinho. Eu sei que é 540 caloria aí por grama. Aí eu multiplico isso por 4,19, a gente obtém 2.260 mais ou menos, que seria joule por grama. Joule por grama. E aí, não, tá certo, esse valor tá correto, é quilojoule por quilograma, perfeito, tá? Então, isso está perfeito. Ah, importante aqui, a massa eu usei 1 porque 1 litro de água é 1 quilo de água, tudo bem? Então, como eu estou com kJ por quilograma, eu uso a massa em litros, 1 quilo de água, 1 litro de água tem 1 quilo de água, tá? 1 quilograma de água, vezes o calor específico aqui, que seria kJ por quilograma, que vai cortar e aí fica o kJ. Tudo bem? Então, essa é a resposta que eu encontrei em kilojoules por Kelvin. Eu tenho que verificar, mas acho que a resposta que está nesse exercício é 1280, alguma coisa assim. E aí isso difere um pouco do que eu achei. Eu tenho que ver se ela tem quilojoule ou em joule, agora eu não me recordo. Mas eu confio nessas contas aqui do jeito que eu fiz. Tá bom, pessoal? Então, só para terminar, ele pede calcule a variação total de entropia do universo. Fizemos isso. E relacione os resultados com a reversibilidade ou não do processo. A ideia é a seguinte. Para qualquer processo, a variação de entropia do universo que compõe o sistema e o reservatório ela é sempre maior ou igual a zero. Ela nunca pode ser negativa. A variação de entropia do sistema ou do reservatório pode ser negativa. O que não pode ser negativo é a soma das duas, tá? Que é a do universo. Bom, se ela for igual a zero, isso significa que o processo é reversível. Se ela for maior do que zero, significa que o processo é irreversível. Então, na situação B, em que o reservatório está numa temperatura maior do que o sistema, do que a água, né? O que acontece é que o processo é irreversível. Porém, quando a temperatura do sistema é igual à do reservatório nesse processo, o processo é reversível. Isso significa que o processo de eu esquentar a água, de eu evaporar a água, quando ela está em contato com o reservatório térmico a 100 graus Celsius, esse processo é reversível, ou seja, ele pode acontecer no sentido contrário. Ou seja, pode ser que o vapor de água ceda calor para o reservatório e passe do estado gasoso para o estado líquido. Isso não viola nenhum princípio da segunda lei da termodinâmica. Já na situação do item B, em que a temperatura do reservatório é maior do que a temperatura de transição de fase, 200 graus Celsius, isso não pode acontecer. Não tem como o vapor de água perder calor para o reservatório e passar do estado gasoso para o estado líquido. Isso acontece porque a temperatura do reservatório vai ser sempre maior que a temperatura do vapor de água. O vapor de água vai estar a 100 graus Celsius. Né? Então, isso mostra para a gente, esse é um exemplo bem legal que mostra para a gente a ideia de reversibilidade ou não dos processos termodinâmicos. Tudo bem? Então, a gente viu um caso em que a variação de entropia do universo é nula, isso significa que o processo é reversível, e um caso em que o processo é irreversível, que a variação de entropia do universo é maior que zero. Tá? Mas, repito novamente, para a gente fazer essa análise, a gente tem que olhar sempre para a variação de entropia do universo, sistema mais reservatório. Não adianta olhar individualmente para o sistema ou individualmente para o reservatório. Tudo bem? Então, esse exercício a gente fechou.